Você já tentou acelerar um filme e percebeu que estava fazendo isso com a própria vida? Foi exatamente isso que aconteceu comigo e eu levei um susto. Olá, sou Paulo Custódio, pai de 3 filhos, e o Pai no Comando é um espaço onde a gente fala de paternidade e hobbies, tudo aquilo que nos mantém vivos, e algumas reflexões no meio. E hoje eu quero conversar sobre isso, sobre essa nossa mania de querer acelerar tudo em 2x. Esses dias eu estava vendo uma série, O Eternauta, no Netflix, aonde era uma série bem interessante, uma série argentina, e durante um episódio eu me peguei pensando, eu poderia acelerar espaço, poderia acelerar essa cena. Era uma cena onde o personagem principal estava caminhando na neve, ele ia de uma ponta a outra da, da rua, uma coisa assim, era um momento de transição. E me vi pensando que aquela cena poderia ter sido mais rápida. Como eu sabia que ele só ia caminhar do ponto A ao ponto B, que a gente poderia passar e acelerar esse processo. E aquilo ali, naquele momento, me veio uma reflexão que a gente está tendo essa ansiedade, essa forma de busca da produtividade, e com isso a gente quer sempre acelerar as coisas para obter mais informações em menor tempo. E isso me lembrou um filme que eu vi há um tempo atrás, eu até fui pesquisar. É um filme de 2006, do Adam Sandler. O nome é Clique. Até se você não viu, é um filme interessante. Tu vê 2006, já são quase 20 anos do filme, né? E, e tu vê, é um tema que há 20 anos atrás já era tratado, e é um filme que a gente vê do Adam Sandler, um personagem cômico, e tem umas partes engraçadas, mas tem uma reflexão muito profunda nesse filme. É um filme muito bacana de ser visto, viu? Fica a dica aí. Se você já viu esse filme, deixa no comentário. E mesmo se você já viu, seria um momento interessante, uma hora interessante de rever. Se é um filme de 2006, provavelmente já faz bastante tempo que você viu. Então coloca nos comentários se você já viu o filme, está revendo e qual é o ano que você está revendo o filme. E nesse filme, o nome é Clique, não vou dar spoiler, apesar de todo mundo já deve ter visto esse filme. O enredo é que o personagem principal, ele tem um controle remoto, e com esse controle remoto ele consegue acelerar as partes chatas do dia. Então o trânsito, engarrafamento, discussões, coisas que ele considerava chata, que a gente considera chata, ele acelerava em 2 vezes. E com o tempo, cada vez foi ficando mais automático isso. E aí a gente acaba vendo que a gente inicia esse processo, muitas vezes tentando otimizar, e com o tempo a gente acaba mantendo isso no automático, sem perceber. Até o momento que, quando a gente não consegue acelerar, e aí eu volto de novo ao seriado que eu estava vendo, a série que eu estava vendo, naquele momento não era um simples clique e acelerar. Teria que pegar o controle, passar, enfim. Não é algo automático que hoje, por exemplo, o YouTube, você pode estar vendo até esse próprio vídeo no 2x, apenas segurando, se tu está vendo pelo celular, apenas encostando com o dedo na tela, ele já acelera em 2x. Não tem mais aquela situação de tu ir na configuração, colocar 2x, então isso acaba tendo vários processos que tu acaba não fazendo. A partir do momento que a gente elimina esses processos e torna algo mais automático, a gente acaba muitas vezes fazendo sem perceber. E voltando à questão do filme, quando ele se deu conta, a vida toda dele tinha passado e ele não tinha entendido todo o processo, não tinha aproveitado o processo de toda essa trajetória da vida dele. E agora, mais recentemente, a série Ruptura, da Apple TV, trata de algo semelhante, onde a gente separa a nossa vida do trabalho com nossa vida pessoal, criando uma ruptura, e a gente não sabe nada que fez no trabalho, assim como a gente não sabe nada que fez em casa. E a gente começa a ver que a gente viu aquele filme que eu citei lá de 2006 e essa série que é de 2022, estou pegando umas colinhas aqui,
que é de 2022, temas tão atuais que isso daí já vem sendo processado minimamente. E se a gente for voltar mais para trás, Charles Chaplin, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que muita gente que é aqui do canal já ouviu falar. Lá atrás, ele era um personagem mudo, né, em preto e branco, onde ele reproduzia os avanços da era industrial. E ele acaba fazendo uma sátira, né? Então, até se eu achar alguma coisa, eu coloco aqui do vídeo, onde ele acaba reproduzindo e é onde a gente acaba ficando robotizado, né? Tu vê, lá de, nem sei, Charles Chaplin, que ano era, se souber o ano, me ajuda aqui nos comentários, eu nem sei que ano era, e ele já reproduzia isso, essa questão de robotização no trabalho, de fazer algo sem pensar, apenas no automático. E tudo isso, a série, o filme, eles tratam basicamente disso, de a gente querer automatizar tudo, a gente querer acelerar tudo. E será que a gente está aproveitando realmente o que a gente tem vivido? Será que a nossa vida é apenas acelerar e pular as partes chatas e chegar só na parte prazerosa? Será que a gente deve no nosso dia apenas rolar o celular, pegar só as partes legais, que não gostar, arrastar para cima, jogar para cima e ir para o próximo vídeo? Isso a gente começa a pensar muito, principalmente quando a gente está na paternidade, quando a gente é pai. A gente começa a ver aquele momento com nossos filhos, aqueles momentos é o que vai realmente importar na formação dos nossos filhos. A gente pensa muito, depois que você é pai, a gente já pensa muito no que vai ser dos nossos filhos, qual a formação que a gente vai dar para os nossos filhos. E por mais que a gente leia livros, a gente pesquise sobre o assunto, o tempo de qualidade sempre é o mais importante. Ou seja, naquele momento, às vezes a gente sabe que a nossa corrida, a gente sabe que o nosso dia a dia é muito corrido, a gente tem muitas coisas para fazer, trabalhos, compromissos, tudo. Então a gente muitas vezes não consegue passar o dia inteiro, né, com nossos filhos. Mas às vezes naquele de noite, quando a gente está ali na janta, ou se a gente consegue almoçar com nossos filhos, aquele momento, estar presente, estar olhando para os nossos filhos e conversando. Pois muitas vezes algumas aflições, algumas dúvidas que eles têm, naquele momento, eles acabam se abrindo, eles acabam dialogando melhor com você. Eu tenho 3 filhos, tenho um menino, que hoje está com 6 anos, uma menina, que está com 3 anos, e uma bebê recém-nascida que está fazendo 30 dias. E a gente acaba notando, com 3 filhos, como é que a gente vai repartir o tempo. Porém, o tempo a gente não deve repartir, a gente deve compartilhar. Então, com isso, a gente consegue elaborar melhor o que a gente faz na nossa rotina para tentar, naquele momento com nossos filhos, estar um pouco mais presente, interagindo com eles, tentando pegar alguns feelings, algumas coisas que só naquele momento. E às vezes a gente, muitas vezes, agora está numa mania dos Bob Goods, ele quer desenhar, quer pintar, e ele chama, pai, senta aqui comigo, vamos pintar junto. Aquele momento pode ser só uma pintura, mas ali ele está expressando, ali ele está representando o que é o ser dele, a vida dele. Então, aproveitar esses momentos com nossos filhos, isso aí acaba sendo muito prazeroso e vai ser recompensador lá na frente. Talvez a gente devesse repensar um pouco mais a nossa vida. Será que a gente está acelerando tudo? Será que esse mesmo é o caminho? Será que a gente não deveria apertar o pause na nossa vida, pensar um pouco, sentir até o ar que a gente está respirando e mentalizar e aproveitar todo o processo e não querer apenas pular etapas? Eu aproveitei para gravar esse vídeo aqui na fazenda, onde o tempo ele é soberano. Não adianta a gente querer pular processos na natureza. Não adianta eu querer
que o terneiro cresça mais rápido do que o tempo dele. Não adianta eu querer que a plantação cresça mais rápido do que no tempo dela. Eu posso dar todos os meios, eu posso na plantação preparar bem a terra, posso adubar bem ela, posso colocar a semente de melhor qualidade. Porém, ela tem o tempo dela e eu vou ter que esperar até a hora da colheita. Isso aí na vida, a gente tem que respeitar alguns processos. Nos filhos, nos cavalos, no cockpit, nas corridas virtuais. E isso tudo, e tudo isso, que nem fala meu filho, a gente acaba brincando e vendo que tanto nos cavalos, na plantação, com nossos filhos, no nosso serviço, a gente tem que aproveitar. Nas nossas corridas virtuais tem o seu tempo, não adianta a gente querer acelerar mais, que a gente vai perder o controle. E se essa reflexão fez sentido para você, se inscreva no Pai no Comando, porque toda semana eu trago reflexões sobre paternidade, hobbies, corridas virtuais, cavalos e a vida real.